Biorefinaria é uma instalação que busca retirar o que existe de melhor no uso de recursos naturais para conseguir o máximo de benefícios e de lucro. Aqui no Brasil, alguns exemplos de biorefinarias, como as usinas produtoras de açúcar, de etanol e bioeletricidade, já funcionam na prática. A UPF, de forma inovadora, pesquisa nessa área. A diferença é que, em vez de cana-de-açúcar, milho, trigo ou soja, a universidade trabalha com outra matéria-prima, as algas. É aqui nesta estufa, construída atrás do módulo 2 do UPF Parque, que funciona a biorefinaria da universidade. Para entender, biorefinaria é um sistema que faz parte da agenda da maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, como no caso o Brasil. E neste processo, para fazer o recurso virar energia, os cientistas utilizam matérias-primas das mais variadas: soja para biocombustível, milho, trigo, cana-de-açúcar e algas para etanol. Nas nossas pesquisas nós já usamos efluentes industriais, né, e já usamos resíduos do processo de produção de soro de leite. E o resultado? O resultado foi bem legal. Isso foi o trabalho de uma mestranda, do nosso mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. A gente conseguiu fazer as microalgas atingirem cerca de 65% a 70% de carboidratos, inserindo esse efluente do processo de produção de soro de leite. Então, normalmente, a espirulina tem 70% de proteínas. A espirulina é a microalga que a gente trabalha para essa finalidade. Uma microalga que tem muita proteína, ela é destinada mais à ração animal, mais a uso na alimentação humana, porque o nutriente principal que está dentro da célula é proteína. Para a produção de biocombustíveis, a gente precisa ou mudar essa bioquímica da alga para acumular lipídio ou para acumular carboidrato. E esta espirulina que a professora Luciane se refere é cultivada nestes tanques dentro da estufa. Um sistema que tem várias etapas de processamento. Aqui são 5 tanques, mais estes 2 recipientes menores. Juntos, eles auxiliam no estudo das algas. Chamada tecnicamente de biomassa, a espirulina é acompanhada de perto por uma equipe multiprofissional de estudantes. É gente da engenharia ambiental, de alimentos, do mestrado em ciência de alimentos. A Graziele, por exemplo, estuda o quanto a altura da água no tanque e a concentração de algas pode influenciar no aumento da porcentagem de carboidratos. Ela precisa ter um contato maior com a luz, e então se a gente tiver uma altura maior, vão ter microalgas que vão estar mais profundo e elas vão ter um período maior de escuro. E é no escuro, quando elas respiram, que elas liberam mais carboidrato. Elas consomem carboidrato, na verdade. Então, e quando elas estão em contato com a luz, elas acumulam mais. Então, o objetivo, escutando o que você está dizendo, o objetivo é deixar elas mais perto da luz e não no fundo. Isso, é deixar elas mais próximas da luz, para que elas tenham esse contato e consigam crescer e aí sim acumular carboidratos. Este tanque maior tem capacidade para 3.500 litros. A alga, depois de retirada da biorefinaria, vem para este laboratório que fica no CEPA, o Centro de Pesquisa em Alimentação da UPF. Aqui, ela é trabalhada para alcançar a meta de até 70% de percentual em carboidrato ou açúcar, necessário para uma boa produção de etanol. Quanto mais carboidrato a alga produzir, maior é a possibilidade dela ser usada como matéria-prima para combustível. O Brasil, com todo esse potencial de insolação, de locais quentes, né, e a disponibilidade que a gente tem de água, né, então a gente precisa começar a pensar na utilização dessa tecnologia. As algas se reproduzem numa velocidade maior que a de uma planta tradicional. Enquanto o milho consegue até 4.500 litros por hectare ano, a alga chega a 140 mil litros hectare ano. Isso porque a espirulina se reproduz de 3 a 7 dias. Essa velocidade fez com que a Sindiele se dedicasse a pesquisar e produzir uma ração para ruminantes, a partir de algas de água doce. O trabalho deu tão certo que ela encaminhou a patente de sua invenção. A meta é no futuro aplicar o invento na propriedade da família, porque o pai, produtor rural, tem espaço e recurso hídrico para a produção da ração. Então eu recebo a microalga, eu faço a centrifugação para obter essa biomassa e após isso ela precisa ser seca para ser adicionada em algum alimento. Devido ao sabor, o odor característicos dessa microalga, então uma solução para isso seria encapsular ela para que mascare
no alimento esse sabor e esse odor. No caso, para ruminantes, poderia até aumentar a produtividade de leite, obter então uma proteína bypass devido à encapsulação. Já no caso, para alimentos para humanos, então é interessante a encapsulação para que ela não libere esse sabor, e sim ela libere somente no estômago, por exemplo. Aí a pessoa vai comer esse alimento e não vai sentir essas características dela. Com esta pesquisa, a UPF começa a dar os primeiros passos como protagonista de uma alternativa de energia, que lá na frente poderá ajudar e muito na sustentabilidade do planeta. Cultivar microalgas não é difícil, né? Principalmente se for uma microalga como a espirulina, mas requer algum treinamento, né? Mas a gente pode dizer que até cultivo de qualquer cultura requer treinamento, né? Mesmo o cultivo do milho, mesmo o cultivo da soja. Então, depende de a gente conseguir transferir essa tecnologia para o pequeno produtor. Mas quando a gente pensa nessa microalga, existem projetos mundiais, né, que foram fomentados por organizações não governamentais para uso de microalgas na alimentação, em países que tinham problemas sérios de desnutrição. Então, do mesmo jeito que a gente vem nessa vertente para uso na alimentação, a gente pode pensar, né, em vários produtores produzindo com a finalidade de matéria-prima para a produção de bioetanol. E o Brasil tem praticamente 11 mil quilômetros de costa e 12% das reservas de água doce do mundo estão aqui no nosso país. Nós temos muito potencial hídrico para a produção da espirulina e outras espécies de algas. Se você ficou interessado, quer saber mais sobre a pesquisa e as formas de aplicar na propriedade, o telefone de contato é esse que aparece aí na tela.